bem-vindo ao meu canal. Hoje a gente vai falar de filmes de terror que foram baseados em casos verídicos, é isso mesmo. Aquele filme de terror que você tem bastante medo, eles têm acontecido realmente. E a gente vai poder aqui discutir e saber o que realmente, o que é real e o que não é. O que aconteceu, se você acredita, se você não acredita. Eu trouxe 3 filmes e o último filme, gente, é cada coisa bizarra que acontece. Quero muito que vocês fiquem aqui comigo até o final, então compartilha muito esse vídeo, dá like, se inscreve pra gente sempre poder trazer esse caos, esse medo, esse tenebroso, porque eu amei pesquisar e agora poder compartilhar com você. Então, bora lá, pega seu cálice e vamos conversar. Eu tento trazer um ar mais sombrio, mas não é minha vibe, mas eu espero que o vídeo fique legal. E vamos começar com o primeiro filme, que é O Exorcista. Então vamos falar do que se trata O Exorcista para quem não conhece. É sobre uma menina que a mãe começa a perceber que ele tá tendo vários comportamentos estranhos, e aí ela procura um padre para ver o que tá acontecendo. E esse padre vê que ela está possuída por um demônio, e a partir disso ele chama uma sacerdotisa para ajudar ela, e muitas coisas acontecem meio extraordinárias, meio sobrenaturais no meio disso tudo, como letras saindo do corpo dela, como uma cabeça girando. E agora a gente vai ver o que realmente é real, porque sabemos que é baseado em um fato real. Dizem que é um dos 3 maiores exorcismos que aconteceu na Igreja Católica. Tanto que, o que acontece? O Fredkin, que é o autor desse filme, ele pegou baseado em um livro, mas além desse livro, ele também pôde pegar os diários do padre, da enfermeira e dos médicos que houve naquele ano, que foi o ano de 1949. E aí, gente, muita coisa foi mudada. Por exemplo, como não era uma menina, era um menino que aconteceu na vida real e que aconteceu isso com ele. Dizem que as letras que saíram dele pode ter sido, sabe quando sabe? Então parece que isso que foi as letras saindo do corpo do menino. Então parece que isso que aconteceu com as letras saindo, e já a cabeça girando realmente é mentira, foi um exagero. Mas muita gente diz que realmente parecia, né, pelo que os livros falam. O William é um outro cara, foram baseados em muitos livros, pelo que eu vi, no mínimo 12 livros foram escritos desse acontecimento, porque foi além do natural, foi sobrenatural. Então realmente houve uma coisa estranho com aquele menino. Nada foi comprovado. Muita gente pode ter falado que pode ter sido pela saúde mental do menino, ele possa estar delirando, mas muita gente fala que realmente pode ter acontecido, porque foram coisas demoníacas que aconteceram na época. Além disso, o exorcismo, o ritual de exorcismo aconteceu um padre, uma sacerdotisa com um menino que era mais velho do que a menina que se passa no filme por 12 anos. Então aconteceu esse ritual de exorcismo. Eles podem até não ter acreditado, pode ter até achado que não era real, mas aconteceu o ritual. E além disso, esse Friend, que muita gente acusa ele por ele não ser cristão, ele denomina como uma pessoa que tá ali, sabe? Ele não vi muito bem do que ele acredita, se é budismo ou algo do tipo, mas ele fala que denomina não cristão. Pelo menos é essa a fala que ele fala. E se isso pode ter mudado alguma coisa no filme, aí eu já não sei, galera. Mas eu amei que isso realmente aconteceu. Tipo assim, eu amei, entre aspas, né? Eu não queria estar lá. Agora me fala aí, galera, se vocês acreditam que uma pessoa pode ser possuída por um demônio, ou se realmente foi muitas coisas que já estavam levando para esse caminho e acabou acreditando que o exorcismo, né? Que o demônio estava lá no corpo do menino. E aí, me diz aí se vocês acreditam. O filme que vamos falar agora é Invocação do Mal. Invocação do Mal é baseado em uma família de um casal e 5 filhas que se mudaram para uma casa que achou que ia estar tudo bem porque era linda, um terreno maravilhoso, mas só que certos espíritos começam a assombrar eles. E sim, gente, é baseado em um fato real. A mulher, a Christian Perry, já deu várias entrevistas sobre isso, tanto a filha dela também. A filha dela diz que realmente se relacionou com o espírito. Então tem
gente, Invocação do Mal é real. Mas vamos falar por que aconteceu esse filme. Porque é interessante a gente introduzir isso. Existe um casal que eles já se denominam como caçadores paranormais, que é o casal Warren. Esse casal Warren, ele é super especial. Se você gosta de filmes de terror, tem muito canal que fala somente deles. E eles passaram, por exemplo, pelo caso da Annabelle e pelo terceiro caso que eu vou falar também. Mas eles não têm muito a ver, assim, com o caso do terceiro filme, porque é um pouco a ver com assassinato. Mas continuando, primeiramente esse casal chegou perto do Ed, que é o autor desse filme, e falou, cara, você tem que fazer uma trama sobre esse filme. E primeiramente ele falou, por que eu vou fazer especificamente dessa família, se você tem vários outros casos pra mim? Até que o Warren, o Edward, né, tem a Lorraine e o Edward, mostrou uma fita dessa Christine, dessa família, falando o que aconteceu na casa. E o Ed, que é o autor, ele fala assim que se sentiu arrepiado só com a mulher falando. Então ele falou que vai ser um filme disso. E aí ele decidiu fazer o filme, que é sobre esses espíritos. Falam que esses espíritos realmente estavam lá, tanto os moradores antigos, até outros moradores. A casa ainda está vazia, porque ninguém teve coragem de morar lá depois. Existiam espíritos benignos, né? Se você acredita, né, que dava um beijinho de boa noite, até varria a casa. Tem alguns que, né, ficavam lá sondando. E tinham os malignos, né, gente? Tinha, que é o que acontece em Invocação do Mal, né? Puxando o pé, falando coisas, né? Tem uma entrevista da Christian que ela fala assim que um dos quartos das meninas existiam vários espíritos em volta da cama da mulher falando assim, há 7 soldados no meio da parede, há 7 soldados no meio da parede. Imagina você acordar e tá 7 espíritos, vários espíritos do seu lado falando isso. Cara, é muito surreal mesmo. E aí, essa Christian, ela fala assim que não foi confirmado, mas parece que quem chamou realmente esses casal pra poder investigar lá não foi a família, porque eles queriam resolver de alguma forma. Eu não sei como resolver algo paranormal assim. Mas aí foi as pessoas em volta que chamou, tanto família ou vizinhos, não se sabe muito bem quem chamou esse casal ou por onde eles ficaram sabendo, mas sei que eles chegaram lá e eles foram rondando a casa toda. A Lorraine fala que realmente viu um espírito dentro daquela casa e que ela tentou fazer tudo, mas não conseguiu expurgar todos os demônios de lá. Tanto que um padre também foi lá, né, porque o exorcismo era da Igreja Católica. Um padre foi lá, passou cômodo por cômodo e no final ele falou, minha querida, não consegui limpar a sua casa. Cara, depois de eu pesquisar um pouco mais sobre isso, gente, eu fiquei realmente... Não sei qual que pode ser uma explicação não paranormal pra isso, pelo que as entrevistas que as filhas, a mulher fala, não sei qual explicação paranormal. Claro que muita coisa foi exagerada, como a caracterização dos espíritos, da forma dos espíritos pra causar mais medos, mas a base da Invocação do Mal é real, gente. É real, oficial, pelo menos pelos moradores de lá. E aí me diz o que vocês acham disso, sabe? Eu tô aqui no meu quarto todo escuro com a minha cama ali. Meu Deus, será que tem um espírito em volta ali? Dá aquele medinho, gente. Eu não acredito, mas eu também não desacredito, entendeu? Agora vamos pro terceiro, que, gente, eu não conseguia parar de ler sobre essa história, porque é várias coisas que vão se encaixando que você fala, meu Deus, aconteceu isso realmente, não tem como. E o terceiro filme é o Horror em Alphaville. Falamos de duas histórias de exorcismo e agora a gente vai falar de um Horror em Alphaville. Esse filme de terror ele é baseado em um assassinato de um casal e 4 filhos. E aí, gente, parece que numa noite a polícia foi chamada para poder ir nessa casa e ela chegou lá com um crime brutal dessas 6 pessoas mortas no meio da noite, dormindo e alegando, né, que foi dormindo e tudo mais. E o que acontece? O que foi o filme? Foi o assassinato e o que aconteceu com o Butch. Butch é o único, tem ele mais um sobrevivente. Eram 6 filhos e um casal. 4 morreram, 2 sobreviventes e um acusado de assassinato. Mas o que tem de terror nisso, Rayane? Vamos lá. O que o Butch alegou no dia? No dia ele falou que não se lembrava de nada, não matou. Eles morreram, tipo assim,
Ele tava dormindo também, nada aconteceu, não lembrava de nada. Até aí tudo bem, né? Não foi ele. 2 dias depois, ele me aparece na polícia falando que foi ele que pegou um rifle e matou os pais, matou os irmãos, porque vozes tinham ido na cabeça dele falando que ele tinha que matar os pais dele e os irmãos dele que estavam lá naquela noite. E aí, gente, muita coisa acontece no meio disso, porque ele é condenado pela morte e ele vai ele começa a fazer meio que uma terapia e ele vai lembrando de várias coisas. E ao mesmo tempo que ele dá um depoimento falando que seres sobrenaturais falou com ele para poder matar, que não tá, sabe, de certas vozes falando com ele, ao mesmo tempo ele dava um depoimento normal, falando que realmente odiava os pais dele, odiava os irmãos dele e que queria matar todo mundo. E aí, claro que o filme exagera em vários outros termos. O filme exagera na casa meio assombrada, exagera no quanto ele tinha um ódio, mas em 2002 foi o último depoimento dele e ele realmente diz que junto com a irmã dele, o pai dele abusava dele e ele quis matar. Mas, gente, o caso foi em 1979. Os irmãos Warren, o casal Warren também participou, porque eles também acham que era uma coisa sobrenatural. Mas como a polícia e muita gente, tipo 100%, quase 98% da população, preferem acreditar que o cara realmente tinha um ódio pelos pais, tinha um ódio pelos irmãos, pegou um rifle e matou, do que vozes sinistras falaram pra ele matar a família dele. E, gente, os casos dele não reais, né, os casos dele falando que foi vozes, você consegue ver, tipo, um tremor na boca dele, sabe? Um tremor na voz dele que eu não sei, gente. Eu sei que eu li muito sobre, que no final ele foi condenado mesmo, junto com a irmã dele, que ele foi morto, que não foi nada sobrenatural, nada que o filme fala. Mas muita coisa deixa uma pulguinha na orelha de como foi a noite horripilante, de como e um tiro morreu, como ninguém depois de um tiro não acordou, não pegou ele, era uma pessoa só, sabe? Como é que ele matou 6 pessoas com uma arma? Sabe, muita coisa não faz sentido, muita coisa. Pensa, gente, você tá numa casa com 8 pessoas, você ouve um tiro, o que você vai fazer? Entendeu? Mas não, parece que esse povo continuou dormindo, morreu dormindo, todos morreram na cama, então, sei lá, né, gente? Mas tudo que eu falei aqui, eu vou deixar o link dos artigos, das coisas que eu pesquisei, porque eu pesquisei muito pra poder falar com vocês. Casos horripilantes, assim, coisas que, como eu disse, eu não desacredito, mas eu também não acredito, porque pode ser várias outras coisas. Se vocês gostarem, eu trago mais detalhes, porque como eu falei de 3 filmes, eu tenho que falar um pouco mais superficial, mas se quiser eu falo mais. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e um beijão e até o próximo vídeo do nosso canal.